Mais ou menos, tudo belezeira com vocês? Mais um vídeo react a notícias aqui do canal Na Cama, Jornal na Cama. Então, galera, vou mostrar uma questão aqui da notícia do Senado da Polônia. O Senado da Polônia aprovou na madrugada desta quinta-feira uma polêmica lei sobre o Holocausto, que criminaliza qualquer indivíduo que use o termo, que atribua ao país, né, ou ao seu povo, a culpa por crimes de guerras cometidos na época da Segunda Guerra Mundial, há mais ou menos 50 anos atrás, na época do nazismo e tudo mais. Quer dizer, 50, muito mais de 50 anos atrás. Que a Segunda Guerra foi em 1940, por aí. E antes dela já existia o nazismo, e o nazismo continuou também após o período da guerra, só que de formas com poder reduzido, né? Então, o que acontece? Para quem não sabe, o nazismo é o Partido Nacionalista Alemão. E a Constituição prevê 3 anos de prisão ou multa para quem usar essa expressão, chamar campos de extermínio poloneses. Qualquer referência que você fizer histórica a essa questão, né, dos campos de concentração que tiveram lá na Polônia na época do nazismo, da Segunda Grande Guerra, exceto se você for artista ou estiver fazendo um trabalho de pesquisa. Ou seja, se você for um humorista, você pode fazer piada, pode usar essa referência do campo de concentração para uma piada. É uma ditadura meio mole, digamos. Deixa os artistas, os compositores colocarem suas músicas, fazerem suas peças de teatro. O humorismo é uma censura, é uma tentativa de censura, mas que pelo jeito deixa ainda com uma liberdade artística. Agora, quanto será que eles vão censurar os artistas que usarem, né, que fizerem as piadas usando esse termo de campo de concentração? Aí a gente não sabe, porque isso é lá na Polônia. Mas eu tô falando para vocês verem como que a notícia está vinculada e como que você interpreta a notícia. Como que é contexto histórico, né? E a iniciativa do governo é defender a imagem do país, tipo, falar que a Polônia não foi um país nazista, que não teve nada a ver com o nazismo na época lá da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, isso é a imagem que o governo quer passar para o povo. Mas, né, porque ao mesmo tempo, quem está querendo sancionar essa lei, quem está criando essa lei e for favorável a essa lei, está querendo inocentar aquelas pessoas que cometeram os crimes de guerra na época do nazismo, que hoje são velhinhos de mais de 60, 70 anos, né? E eles querem uma alforria, querem que inocentem, que não usem mais o nome do país, o nome da população polonesa como culpados pelo nazismo e os crimes de guerra que aconteceram, a aliança que eles fizeram com os nazistas, os serviços que eles prestaram aos nazistas, etc. Ou seja, você tem que conhecer um pouco da história para ir mais a fundo na parada e entender melhor as notícias. E essa história é simples, de política, história da humanidade e tal. Tô falando coisa que quem lê pouca coisa que lê já sabe dessa parada. E o que isso gerou? Gerou uma treta lá, que já existe na parada lá, na parada, na região, né, entre Israel e tal, porque aqui, como vocês veem aqui, o ministro israelense da inteligência e transporte lá tal, acusou o Barzov, que deve ser o nome do cara do senador que propôs essa lei, de tentar apagar sua responsabilidade histórica durante o ocorrido no Holocausto. E o povo lá de Israel disse que que não se esquece, ou seja, que vai ter vingança, que vai ter volta e que ninguém vai apagar da história o que os poloneses fizeram contra eles na época da Segunda Guerra Mundial. E os poloneses estão falando que querem limpar o nome do país
né, da Polônia, que não quer ser conhecido como um país. As pessoas que atualmente vivem nele não têm participação no Holocausto, porque muitas não estavam nem vivas na época do Holocausto e muitas eram crianças na época da Segunda Guerra Mundial. Mas, né, a questão que fica é se esses que cometeram crimes serão punidos ou não. Se o crime deles prescreveu porque agora eles estão velhinhos ou porque já morreram. E aí fica a questão para vocês entenderem como que acontece o desenrolar tudo da notícia de uma forma diferente do que está aqui, para vocês verem como que pode ser interpretada com um contexto diferente, de uma forma diferente, as notícias que são vinculadas pela mídia pra gente. Então, seja pela internet, seja pela rádio, seja pela televisão. Então, sempre procure a origem de quem está escrevendo aquela notícia e o que aquela pessoa que está escrevendo aquela notícia está querendo passar, se ela está sendo imparcial ou não. Então, paz para todos, fui!